Olá, meus irmãos, estamos começando hoje um quadro novo no nosso canal Espiritismo em Debate, que é o quadro Espiritismo e Atualidade, onde vamos debater, conversar, melhor dizendo, sobre o que vem acontecendo no mundo à luz da doutrina espírita. E para começarmos, vamos debater aqui o caso do menino sírio Aylan Kurdi, de apenas 3 anos, cujo seu corpo foi encontrado numa praia na cidade de Bodrum, na Turquia. Esse menino, ele, assim como seus pais, estava fugindo da cidade de Kobane, na Síria, que está há meses dominada pelo grupo extremista do Estado Islâmico. Então, essa família vinha fazendo aquela migração para fugir dos combates na Síria e vinha se deslocando pelo mar da Síria para a Turquia, quando no meio da travessia, o barco em que eles estavam acabou, na verdade era um bote inflável, acabou virando, naufragando. Eles lutaram para tentar se salvar. O pai segurou as crianças e tentou segurar as crianças, tentou salvar a vida das crianças, mas não teve êxito, não logrou êxito nesse ponto e acabou que desencarnaram as crianças e a mãe. E, como todos sabem, a criança foi encontrada, o corpo da criança foi encontrado na praia dessa cidade já citada. E aí, alguns irmãos nossos, tanto de outras religiões e até espíritas, pessoas que estão adentrando ao espiritismo, por vez perguntavam onde estaria a justiça divina, onde estaria Deus para deixar uma criança de apenas 3 anos de idade perecer no mar dessa forma, morrer. Bom, meus irmãos, a doutrina espírita nos explica que a morte só existe para o corpo. Aquela criança que desencarnou ali juntamente com seu irmão, com a mãe e tantos outros que vêm desencarnando através dessa travessia, dessa migração que existe. Estamos vivendo uma época de migração na Europa, onde as pessoas têm tentado chegar à Alemanha, à Áustria, enfim, tentando fugir das leis mais duras dos seus países. E nesse caso, a criança síria, juntamente com seus pais, tentavam fugir da guerra que se instalou na Síria. E essas pessoas vêm perecendo. No caso da criança, nota-se que, por ser uma criança, há uma comoção muito grande por parte do mundo inteiro. Chargistas homenagearam essa criança, o mundo se chocou, porque realmente nós ficamos, tanto como seres humanos, tanto como espíritas, tanto como pais, ficamos realmente mais chocados quando se trata de uma criança, quando um caso desse envolve uma criança. Mas o que é uma criança aos nossos olhos é, na verdade, um espírito encarnado, como outro qualquer, aos olhos da imensidão, aos olhos de Deus. Essa criança que sofreu isso, que desencarnou dessa forma, tinha um motivo de ser. Tinha o porquê de isso acontecer. Afinal, não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Deus não joga dados com o universo. Então, não há o acaso. Tudo tem uma razão de ser. Não estamos aqui para tentar analisar nem julgar o que essa criança fez em uma vida passada para merecer o desencarne dessa forma. Mas, se nós formos nos ater à doutrina espírita, mais precisamente no Livro dos Espíritos, na sua pergunta 379, Kardec faz o seguinte questionamento: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Ao que os espíritos respondem: pode ser mais, se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar. Ou seja, meus irmãos, tenhamos compaixão, tenhamos piedade, tenhamos caridade pelas crianças.
porque as crianças são os futuros adultos, os adultos de amanhã, mas são espíritos que podem ser até muito mais velhos do que nós. São espíritos que estão recomeçando a sua tarefa na Terra, estão tendo mais uma chance aqui nessa Terra para tentar evoluir. Mais uma chance, mais uma missão aqui na Terra. Aquele espírito tinha que desencarnar daquela forma e com apenas 3 anos de idade. O porquê? Não sabemos. Mas sabemos que nada acontece por acaso. Essa criança que hoje nos comove e tem que comover, porque se nos sentimos comovidos, se nos sentimos emocionados até certo ponto, é porque temos o amor dentro de nós. Nós somos feitos à semelhança de Deus, e Deus é amor. Mas não podemos acusar, nem podemos atribuir a fatalidade isso que aconteceu com a criança. Também não podemos se revoltar contra Deus, porque, abre aspas, aconteceu essa injustiça com uma criança inocente, fecha aspas. Meus irmãos, não há inocentes, entre aspas, num caso desse. Aquele cidadão que proporcionou de forma errônea e enganosa aquele bote inflável para aquelas pessoas atravessarem tem sua culpa. As pessoas que ali estavam, não estavam ali por acaso. Estavam porque tinham que estar. A criança tinha que estar naquele barco, naquele bote, naquele momento. Tinha que desencarnar daquela forma. O espírito que habitava o corpo daquela criança pode sim ser um espírito muito mais velho. Repito, muito mais velho do que os pais, do que nós. E ela, ao retornar ao plano espiritual, não imediatamente, mas assim que reunir condições, ela vai entender perfeitamente por que aquilo aconteceu com ela. Ela entenderá, juntamente com todos os outros que desencarnaram ali, entenderão o porquê daquilo, o porquê que aquilo aconteceu. Vejam só, na pergunta 381 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor anterior? Resposta: ele o deve retomar, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior, senão quando a separação for completa, quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Ou seja, o que é que os espíritos querem nos informar com isso? Demanda tempo. Cada caso é um caso. O importante, meus irmãos, é que não julguemos o caso. Sim, temos que ter compaixão, piedade e caridade por aqueles que desencarnam dessa forma, independentemente da idade. A criança tem sido tomada como símbolo, mas não é como símbolo que temos que tomá-la, não é como Marte que temos que tomá-la. É como um ser encarnado que por algum motivo que nós não sabemos, que foge ao nosso controle, mas que as leis divinas estão atuando neste caso, como em tudo no universo, não só para resgatar dívidas passadas, mas para pontuar a existência desse espírito durante as várias encarnações. Essa é só mais uma encarnação. Preces para a criança, prece para os pais, prece para os que desencarnam todos os dias dessa mesma forma. Prece também para os que proporcionam esse tipo de travessia. Tenhamos fé, meus irmãos. Fé. Nada acontece por acaso. Muito obrigado. E até a nossa próxima conversa.